Boa noite, irmãos. Mais uma vez juntos nessa noite para buscarmos na palavra de Deus a edificação para nossa alma. Que bom que você está aí conosco, participando desse momento, ouvindo esta palavra e buscando edificação para a sua alma e também para a sua família. Nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida nós passaremos a nossa exposição bíblica. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua presença conosco, consoladora, fortalecedora, suficiente para o nosso amparo e para o nosso refúgio. Nós Te louvamos pelos Teus feitos gloriosos, pela maneira graciosa com que conduz a nossa vida e porque o Senhor é digno de ser louvado e também adorado. Bendito seja o Senhor. Nesse momento nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que fale ao nosso coração, nos dê a compreensão da Tua palavra, edifique a nossa alma e nos dê, ó Deus, a visão do Senhor para a nossa vida, para nossa família, para as nossas vocações e ministério que o Senhor nos concedeu. Trate, ó Deus, o coração daqueles que estiverem assistindo este momento de edificação e crescimento. Fale ao coração deles, trate, ó Deus, das suas necessidades e traga consolo e graça sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nesta noite nós vamos nos apropriar do texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o verso 28 até o verso 30. Eu passarei a ler o texto e os irmãos podem acompanhar onde quer que estejam assistindo este vídeo. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma das porções mais consoladoras da palavra de Deus. No entanto, também é uma das porções que mais tem sido usada de forma equivocada, indiscriminadamente. Bem, nós vamos lançar mão desse texto guiados pelo tema Siga um caminho melhor. Siga um caminho melhor. Bem, precisamos entender uma coisa introdutória aqui, o fundamento do que se segue no texto. Jesus, antes de proferir essas palavras, ele faz como que uma introdução, uma transição a elas, dizendo no verso 27 o seguinte: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele prossegue: Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E segue o texto. O fato, irmãos, é que Jesus se apresenta aqui de forma não direta, no sentido, como por exemplo em João, a narrativa de João, mas aqui Jesus se apresenta como o caminho a Deus, o caminho ao Pai. Portanto, todas aquelas afirmações, aquelas crenças populares que foram construídas ao longo dos séculos por uma sociedade que não quer compromisso com Deus, aquelas frases tipo, todos os caminhos levam a Deus, eu também sou filho de Deus,
né? Eu escolho o meu caminho, eu construo o meu caminho, eu sigo a minha vontade, eu sigo o meu coração, sou eu que faço a minha história. Todas essas coisas construídas e abraçadas e vociferadas na sociedade são uma contradição do que Jesus está dizendo aqui. Visto que é natural, nós gostamos de pensar que temos domínio sobre a nossa história, que temos controle sobre as portas celestiais, que temos a senha, a chave, que nós temos a prerrogativa de adentrar nos portões celestiais, entrar na sala de estar da mansão celestial e nos apossar de algum lugar ali no reino de Deus. Nós costumamos pensar que somos autônomos nesse sentido. Jesus segue um outro caminho. Ele diz, olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Se o Filho não revelar, não vai conhecer, por mais que diga uma série de coisas. Portanto, o que Jesus está dizendo é que existe um caminho melhor. Existe um caminho diferente. Existe um caminho que leva de fato a Deus, ao conhecimento relacional com Deus, a intimidade com Deus, a filiação divina. Existe um caminho que resolve o problema do pecado que nos afastou definitivamente de Deus, ou nos afastou de uma forma intransponível da pessoa divina. Tanto que se torna impossível para aqueles que não estão em Cristo conhecer a Deus, ter qualquer perspectiva relacional da pessoa de Deus. Jesus se coloca nesse cenário como sendo o único capaz de fato mostrar quem é Deus, tanto na sua pessoa, que é o próprio Deus encarnado, como diz Paulo, ele é o esplendor da glória divina, ele é a expressão exata do ser de Deus. Assim como a imagem de Deus invisível, Paulo diz isso, né? O autor aos Hebreus, as outras duas frases citadas. Portanto, ele se coloca como o único capaz de revelar, de dizer quem é Deus, de mostrar a Deus, tanto na sua pessoa, como o caminho que leva ao relacionamento com o Pai. Sendo assim, ele nos encoraja a abandonar os caminhos traçados pelo nosso coração sem a sua presença. O autor, o sábio, o autor no livro de Provérbios, faz uma afirmação muito pertinente quando ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ele está dizendo o seguinte: pode parecer que as nossas escolhas, os nossos caminhos, pode parecer que são ótimos, virtuosos até, aprovados, bem intencionados. Mas se não for pelas vias que Deus estabeleceu, dará em morte. Sendo assim, Jesus nos ensina aqui, nessa porção consoladora do verso 28 até o verso 30, alguns ensinos sobre como nós podemos seguir um caminho melhor. O que é necessário, o que está em cena para que possamos seguir esse caminho melhor. Em primeiro lugar, para seguir um caminho melhor, você precisa ouvir o chamado. Você precisa ouvir o chamado. Veja que Jesus, no verso como citado, no verso anterior, ele diz que só pode conhecer o Pai, ou quem conhece o Pai é o Filho, e só pode conhecer o Pai além do Filho aqueles a quem o Filho o revelar. Portanto, o chamado é como uma convocação. Na verdade, este é o significado, este é o significado básico do termo vinde a mim. É uma convocação, é um imperativo, é uma ordem, mas não uma ordem meramente. É uma convocação de alguém que é conhecido e reconhecido por aqueles que são convocados. É como um grande exército que está apaisando, estão cuidando dos seus negócios, mas eles sabem que são soldados. Eles sabem que existe um comando. Eles sabem que são
que fazem parte de um exército e existe um comando que pode convocá-los a qualquer momento. Eles estão seguindo a sua história, a sua vida. Mas haverá um momento em que essa convocação chegará e eles saberão que a convocação é para eles. É deles que está sendo dito, é para eles que está sendo dito. Jesus, quando diz, vinde a mim, ele está chamando aqueles que estão capacitados a ouvir o chamado, a compreender o chamado, a entender o chamado. É algo muito além daquilo que nós sonhamos, que nós podemos construir na nossa vida. O vinde a mim de Jesus é um chamado para que a gente deixe toda bagagem para trás, para que a gente abandone sem reservas todo o estilo de vida que até então norteava a nossa existência, que para nós era fundamento e razão da nossa alegria, que ocupava o centro do nosso coração. O vinde a mim é uma convocação para fazer parte de algo muito maior do que nós e dos sonhos que nutrimos até então. O vinde a mim é um chamado irresistível para participarmos das alegrias celestiais em Cristo, para participarmos da vitória de Cristo, para participarmos dos sofrimentos de Cristo, mas também para participarmos da glória celestial com Cristo. É um chamado para que possamos experimentar algo que jamais experimentamos e jamais poderíamos experimentar sem Jesus. Ele nos oferece um caminho melhor. Ele se oferece a nós. Vinde a mim é um chamado a incluir-nos em Cristo ou a ir para sermos incluídos em Cristo. Porque ele mesmo diz na carta, no livro, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fazendo coro com o que ele diz no verso 27, quando fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Portanto, siga um caminho melhor. Ouça o chamado. Jesus está chamando, vinde a mim, ouça o chamado. Mas existe um segundo ensino de Jesus para que possamos seguir um caminho melhor, que está na sequência do nosso texto. Mas existe um segundo ensino de Jesus para que possamos seguir um caminho melhor. Está na sequência aí do versículo 28. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O ensino é que, para seguir um caminho melhor, nós precisamos reconhecer a nossa própria fragilidade. Nós precisamos entender que nós não temos poder sobre o caminho. Nós não temos autoridade sobre o caminho. Nós não temos capacidade de irmos sozinhos. Somos frágeis. Nós não somos chamados apenas para seguir um caminho determinado, mas para sermos envolvidos por tudo que esse caminho representa. Ou seja, o chamado é para um esvaziamento. É para a compreensão da nossa nulidade, da nossa incapacidade. É uma rendição diante de Cristo e um reconhecimento de que somente Ele pode nos levar ao triunfo da casa do Pai, ao triunfo da glória eterna, ao triunfo da filiação divina. Só Ele pode nos dar o genuíno acesso a Deus, algo que nós somos
incapazes de fazer sozinhos. Portanto, para seguir um caminho melhor, é preciso reconhecer nossa própria fragilidade, a nossa própria limitação. É preciso abandonar as bagagens, é preciso esvaziar o copo, é preciso deixar para trás aquilo que julgávamos ser coisas preciosas para nós, aquilo que aquelas coisas que serviam de âncora, que nos prendiam à velha vida. Essas coisas precisam ser deixadas e precisamos chegar diante de Cristo sem nada. Precisamos chegar diante de Cristo como pessoas que precisam tão somente de ser alvos da sua graça. Portanto, siga um caminho melhor. Siga um caminho melhor, ouvindo o chamado, reconhecendo suas fragilidades. Mas também siga um caminho melhor, aplicando o terceiro ensino de Jesus, crendo na promessa. Creia na promessa. Veja o que diz o verso 29. Diz assim, aliás, o verso 28, finalzinho do verso 28, ele diz: e eu vos aliviarei. No verso 29, ele diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. São promessas de Jesus. Promessas de consolo, promessas de renovo, para trilhar um caminho melhor. É importante entender que as promessas de Cristo jamais falharão. São promessas inequívocas. Eu vos aliviarei. É invariável, é inequívoco. E achareis descanso para a vossa alma. Isso é uma promessa segura, ancorada no sacrifício de alguém, infalível, eficaz. É uma segurança que somente aqueles que seguem pelo caminho de Cristo, pelo próprio Cristo, podem obter. Portanto, para seguir um caminho melhor é necessário crer naquilo que Jesus ensinou, crer na promessa dele. Acreditar que somente ele pode dar aquilo que o mundo inteiro oferece, que o mundo inteiro tenta vender, e que o próprio Satanás ofereceu para Eva e continua oferecendo para toda a humanidade. Somente Jesus pode aliviar-nos. Somente Jesus pode nos dar descanso. Somente Jesus pode tratar dos problemas da nossa alma. E isto não é apenas uma afirmação leviana. Isto é uma promessa dele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Promessa. Promessa infalível de Jesus. Para seguir um caminho melhor, você não pode duvidar daquilo que Jesus prometeu, da segurança que ele dá. Só pode trilhar um caminho melhor, um caminho excelente, o único caminho a Deus, aqueles que entendem que a palavra de Jesus é infalível, que sua promessa jamais cairá. Creia na promessa. Abrace o que foi dito por Cristo. Siga o seu conselho. Acredite naquilo que ele afirmou que fará por você. E você experimentará algo que jamais poderia ser conseguido, sequer imaginado, por outras vias. Quarto ensino de Jesus acerca de como nós podemos seguir um caminho melhor é assumir a responsabilidade. Para seguir um caminho melhor, nós não podemos ser passivos apenas. Não podemos, como parasitas,
querermos desfrutar daquilo que nos é posto diante, sem assumir a responsabilidade diante de Deus. Veja o que diz o texto no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja que quando Jesus nos chama, nos convoca, Ele nos convoca para que nós possamos lançar, para que nós possamos jogar sobre Ele as nossas angústias. Mas não é só isto. Ele nos chama para pegarmos o jugo dele, o fardo dele sobre nós. Há uma responsabilidade. Seguir o caminho melhor requer de nós a responsabilidade com aquilo que é a essência, o caráter, o cerne, o centro deste caminho. Este caminho é integralmente celestial, posto diante de nós para nos fazermos, ou para fazer com que acessemos o céu de forma legítima. Portanto, precisamos andar segundo as regras deste caminho, as normas deste caminho, os parâmetros desse caminho. Precisamos ser guiados pelas balizas deste caminho. Existe uma responsabilidade dentro deste caminho. Não podemos apenas estar ali a passeio. Não podemos apenas viver ou dizer que vivemos em Cristo e por Cristo sem nenhum tipo de responsabilidade como cidadão do céu. Isto não é cristianismo. Isso não é a verdade do Evangelho. Isto é um engano que levará muitos para o inferno. Porque seguir o caminho melhor também significa exercer um trabalho melhor, mais digno, é ter responsabilidades maiores e mais dignas. Jamais será um passeio. É uma peregrinação, onde todos possuem uma carga, todos possuem a responsabilidade, todos possuem uma tarefa, para que todos possam chegar seguros ao destino. Portanto, para assumir um caminho melhor, ou para seguir um caminho melhor, é necessário assumir a responsabilidade. Lance sobre Cristo as suas cargas, mas assuma aquelas que Ele coloca diante de você. Faça isto sem reservas. Obedeça a Cristo. Você é livre, mas não tem licença. Você é livre para obedecer Jesus, para seguir os preceitos de Deus, algo que sem Cristo você não é, porque é escravo do pecado. Mas você não tem uma licença para fazer nada ou continuar no pecado. Você tem uma responsabilidade. Assuma. E por fim, para seguir um caminho melhor, é preciso compreender a diferença deste caminho. Veja que Jesus nos ensina que nenhum outro caminho leva ao Pai a não ser Ele. Cristo é o caminho melhor. Nenhum outro caminho pode nos conduzir a Deus. Nenhum outro caminho pode nos levar à glória celestial. Todos os demais caminhos são caminhos de morte. Todos os demais caminhos são caminhos de frustração. Todos os demais caminhos nos levarão ao abatimento e à derrota. Os caminhos sem Cristo nos cansam, nos sobrecarregam e por fim nos destroem. Por isso Jesus faz uma convocação tão específica
Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Todos os demais caminhos nos cansam, nos sobrecarregam, aniquilam nossas esperanças, nos enchem de soberba e nos ensinam o caminho da soberba, esmagam a nossa alma, afere e nos afasta de Deus. Todos os outros caminhos causam em nós aquilo que Cristo se propõe a tratar aqui. Cristo se propõe a tratar dessas coisas, a dar alívio, a dar descanso. Porque estas pessoas para as quais ou as quais ele convocam são pessoas que até então têm trilhado um caminho alternativo que, ao invés de os fazerem chegar a Deus, os afastam dele. Há uma diferença alarmante deste caminho. Este caminho não é apenas o único caminho que nos leva a Deus. É também o único caminho que pode sarar todas as feridas das nossas más escolhas até então. Que pode curar todas as marcas, que pode sanar todas as frustrações, que pode trazer alívio e bálsamo e doçura às nossas amarguras por trilharmos caminhos alternativos até então. Este caminho é o único que nos leva a Deus e é o único que resolve todos os nossos problemas, que sara o nosso coração. É um caminho diferente. E é uma diferença gigantesca. Portanto, meu amado irmão, meu amigo, não perca mais tempo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Não deixe de ouvir o chamado hoje. Hoje é o tempo que você tem. É a oportunidade que você tem para colocar a vida e a casa em ordem. Hoje é o dia que o chamado adentrou a sua casa. Ouça o chamado. Reconheça as suas fragilidades. Creia na promessa. Assuma a responsabilidade. Entenda a diferença deste caminho e siga o caminho melhor. Que Deus o abençoe. Que Deus lhe dê graça, coragem, lhe dê uma genuína fé, que ilumine de forma ampla e inequívoca o caminho a ser trilhado diante de você e o ajude nessa carreira. Em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua obra redentiva, pela pessoa de Jesus e pela salvação que encontramos nele. Ó Deus, traga alento ao coração daquele que está diante de nós, vendo, assistindo esta palavra, essa exposição. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que console o coração daqueles que estão sem esperança e estão machucados. Traga bálsamo, traga cura, ó Deus, traga alento, traga renovo de alma. Alivie, ó Pai Santo, e descanse aqueles que até então têm lutado e vivido trilhando caminhos que os afastam de Ti. Conduza-os, ó Deus Santo, ao caminho genuíno, a Cristo. Conduza-os, ó Pai, a um relacionamento pessoal, a um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Oramos confiados no nome e nos méritos do Senhor Jesus. Amém.